Aqui nós temos essa ideia toda de dhyana, né? A palavra dhyana significa estado meditativo da mente e compõe o sétimo estágio de Ashtanga Yoga. Vamos aqui para o preparar-se para meditar. A meditação tem assumido cada vez mais importância na vida moderna, não apenas como tendência, mas necessidade. Isso tem ocorrido devido à propensão a integrar com o que envolve os sentidos e estabelece proximidade maior com o que atrai ou agrada. Entretanto, nem tudo que entra em contato com os sentidos traz satisfação real, nem serenidade. A mente nem sempre está tranquila para reciprocar com o divino. Falta concentração para se estar presente em cada momento da vida, de maneira integral e não fragmentária. Estar presente por inteiro no café da manhã, com os amigos, com a família ou sozinho. A falta de concentração conduz a mente e os sentidos para longe da realidade instantânea que se vive a cada momento, para o passado ou para o futuro, com projeções que nem ao certo se sabe se serão realizadas. É bem o estado em que nós encontramos a mente. No geral, a mente está sempre nesse movimento, que é um movimento típico do ego. Sem esperar, convive-se com silenciosa luta contra a ansiedade. Convive-se, mas a vitória poderá ser dela, caso não se faça uma mudança gradual na maneira como se relaciona com a vida, com o mundo, com as pessoas, com os sentimentos e emoções. A maneira de entrar nesta nova consciência é através da meditação. Para isto, será necessário compreender o processo de meditação e estar interessado em conhecer e experimentar a prática meditativa. Então, nós vemos aí que necessariamente é uma preliminar importante, né? Estarmos dispostos a trabalhar essa atenção, essa concentração. Temos os detalhes importantes. Procure acalmar a mente antes da meditação, pois esta se tornará mais difícil se a mente estiver perturbada por algum problema externo. Deixe tudo para ser resolvido após a sua prática, caso não tenha sido possível antes. Mas nunca procure resolver as questões da vida enquanto medita. Meditação não é para resolver problema. Procure permanecer consciente de seus pensamentos e imagens mentais, sem deixar com que eles perturbem sua concentração. Tente se situar além dos pensamentos e ideias, além do que você está consciente ao seu redor e do que surge espontaneamente de seu inconsciente. É importante também relaxar o seu corpo, sentando-se numa postura confortável, mesmo que seja no sofá de sua sala ou quarto, um local tranquilo, com o mínimo de barulho e interferência externa. Procure respirar serenamente, sem pressa, sem ansiedade. Lembre-se de deixar tudo para depois e aproveitar o momento da meditação como um momento completamente seu, para entrar em contato com o seu interior. Não lute com o turbilhão de pensamentos que surgem incessantemente. Veja que eles fazem parte do que você está vivendo e sendo no momento. Tente observar a qualidade dos seus pensamentos e o que eles estão promovendo em seus sentimentos e emoções. Esteja sempre atento e não se perturbar por nada que ocorra externa ou internamente enquanto medita, pois isto poderá ser expandido e você poderá se manter sempre inalterado diante de situações adversas que surgirem na vida. Deixe todo o conteúdo fluir e apenas tome consciência desta realidade, sem julgar ou se identificar com tal conteúdo. Então, nós vemos que é o passo a passo básico para nós, né? Que sintetiza é simplesmente sentar e colocar atenção no seu presente, no seu momento, naquilo que está ali acontecendo com você, né? Não é alguma coisa em que você precisa fixar a mente. A princípio, não, né? É simplesmente possibilitar a sua mecânica biológica, a sua mecânica física estar em um estado onde essa percepção ou esse movimento interno ocorra. E concentrar na observação interior, foi bem o que a gente já falou. Concentração respiratória consciente. Aqui a gente tem também outra descrição que pode ajudar a elaborar um pouco mais sobre esse processo. A respiração é um elemento que está sempre presente em todas as nossas atividades. Ninguém para de respirar para se alimentar, dormir ou se banhar. Respirar é algo natural e essencial na vida. Por isso, usar a respiração como canal de concentração pode trazer resultados sensíveis em muito pouco tempo.
pratique esta técnica simples de concentração por algum tempo diariamente, que serão úteis na estruturação meditativa interior que virá em breve, à medida que concentração e consciência conquistarem a influência do conteúdo mental. Então, é uma conquista, né? A gente não vai simplesmente sentar e alcançar, né, o samadhi, ou alcançar o nirvana em uma única prática. Isso não existe. Assim como não existe início para nada, né? Tudo está sempre existindo. Da mesma forma, também a meditação. Nós estamos sempre, sempre em estado meditativo. Quando nós conseguimos transcender a mente, transcender esses limites que são impostos ali naquela sala da mente, aonde o ego impera, quando nós conseguimos transcender esse limite da mente e se posicionar ali no ser para poder observar como consciência pura a estrutura da mente, nós entendemos que o estado natural da mente é um estado meditativo. O que a mente faz é simplesmente meditar. Ela está a todo momento meditando. Sem a orientação, ou sem a prática que nós temos, né, sem uma disciplina, a meditação dela vai se basear no quê? Naquilo que está sendo dito para ela de fora. Por isso, a mente, ela centraliza tudo que é percebido pelos sentidos. E por esse motivo, nós somos influenciados pelos sentidos, porque a mente, ela simplesmente se move a partir daquilo que a alimenta. E o que a alimenta são os sentidos. E o ego é o que faz o movimento da mente ir na direção que ele quer. Mas ela está sempre meditando. Esse processo de meditação, então, real agora é de trazer a atenção da mente não mais para ouvir aquilo que está sendo dito pelos sentidos, mas se colocar agora para ouvir aquilo que está sendo dito pela própria consciência, através desse fluxo sonoro incessante que é essa vibração de onipresença do som, que é o nada Shabda. E pode parecer também que seja alguma coisa assim muito complexa, mas é muito simples. Imagine que você apenas se coloca ali para ficar em paz, em silêncio, calmo, deixa a mente ser o que ela quer ser, mas você não vai alimentá-la e nem vai se envolver no cenário que ela está criando para você. Você vai apenas se concentrar nesse contínuo fluir. Esse som que está vibrando, ele não está vibrando com um limite de tempo, ele não está vibrando com algo que vai acabar daqui a pouco. Ou que se você não aproveitar agora, daqui a pouco você não vai ouvir mais esse som. Não, ele está ali sempre. É como se fosse a torrente incessante de um rio que está fluindo de dentro de você. Então você parou, se colocou nessa atenção sonora e simplesmente deixa fluir esse som. É o que está vindo desse fluir sonoro incessante que vai te mostrar esses dois parâmetros, o parâmetro da mente que está ouvindo tudo que está fora e começar a educá-la, a treiná-la a ouvir aquilo que está emanando de dentro de você, como um som. É apenas isso. E aí então nós apenas ficamos atentos nesse som, ouvindo esse ressoar contínuo da nossa consciência, esse nada shabda. À medida que isso vai se tornando um processo natural, você simplesmente percebe que esse estado é contínuo ali. E a primeira percepção que você pode ter, e esse é um caso assim que eu coloco porque eu tive essa percepção, mas vocês podem ter outras percepções. No meu caso, o que eu percebi foi justamente a consciência de onipresença. É um estado no qual você percebe que você sempre esteve aqui presente nisto. Porque você deixa de ter essa identificação hipnótica, né, com o ego e com tudo que diz respeito ao ego. Você não vai perder a sua personalidade, não vai perder a sua individualidade, não vai perder nada que é seu. Não. Você só vai compreender-se em uma amplitude maior, em um estado de consciência mais expandido. Você vai se compreender melhor. E você começa a se compreender, inclusive, a nível de o que eu estou fazendo de realmente benéfico para mim e para o mundo, aonde eu estou falhando, onde eu estou acertando, todos esses aspectos que ainda são aspectos duais e que ainda fazem parte desse aspecto limitado do ego, que está ainda resistindo, enraizado no nosso ser, na nossa consciência. Mas é algo que começa a ser limpo, começa a ser ajustado nessa consciência que está agora se expandindo. E então você começa a perceber que existe uma continuidade sempre. E quando você sai dela, você percebe que parece que as coisas ficam novamente no mesmo modelo. As coisas começam a ficar novamente aquele movimento de empurra e puxa, empurra
e puxa, né? Ah, poxa, estava tão bom enquanto eu estava meditando, né? Ou estava super gratificante, estava entendendo as coisas, mas é difícil porque o ser humano é complicado, as pessoas são problemáticas. Ixi, é tudo ego de novo falando. A âncora é, sempre que percebeu que as coisas começaram a envolver a sua presença, os movimentos começaram a dominar, volte-se para o som. Pronto, ele está lá. Ele continua ali presente. Isso é o estado de onipresença. Ele está sempre presente. Ele não deixa de estar ali presente. Por isso que nesses tratados antigos também é dado, isso inclusive está no Ishopanishad, no verso 16 e 17, é falado sobre o Sol, que o Sol é a fonte emanadora de toda a vida. E segundo alguns relatos e também experiências que eu fui tendo também nesses últimos anos, essa mesma frequência que você ouve, esse nada Shabda, como eu disse, aquela, aquele pequeno grãozinho de areia que está lá na praia também está vibrando nesse som. Significa que todos os elementos, todas as consciências que estão aqui estão vibrando nesse mesmo som. É aí que se estabelece uma unicidade de todos os seres, um nível de unidade sonora que compõe a nossa constituição mais etérea, mais sutil. Então, quando nós sentimos a perda dessa conexão, a primeira coisa, restabeleça a conexão. Essa conexão sempre esteve aí, sempre vai estar aí. Então, sentiu que as coisas começaram a ficar novamente envolvidas e você está envolvido pelas movimentações, estabelece a conexão novamente com o som. E você está estabelecido aonde? Nesse espaço onde você simplesmente está presente no som. O som está em você, porque o som é você. É ele que está estabelecendo toda essa frequência de conexão em cada célula do corpo, em cada colapsar da consciência que está estruturando a nossa percepção de continuidade biológica no próprio corpo físico. E que os asanas, nesse momento, já que eles estruturam etapas para chegar na meditação, os asanas simplesmente melhoraram essa fluidez da consciência no próprio corpo, para que o corpo pudesse ser então integrado nesse campo de consciência e ao chegar no estado meditativo, esse som fluísse por todas as nossas células, por todos os nossos canais, por todos os nossos sistemas neurais. Mas aquela ideia que eu estava comentando do sol, a vibração que está vibrando em tudo dentro da manifestação é a mesma que vibra no som. Se vocês começam a meditar nesse som, nada Shabda, ou esse zumbido, vulgarmente chamado zumbido, você vai perceber nuances mais altas e às vezes nuances mais baixas. Mas as frequências mais altas são frequências reais. É quando a audição ela está ficando mais integrada a ouvir essa sutileza do som da sua consciência. Mas essa vibração, esse som que nós ouvimos, está vindo justamente da mesma vibração que está colocando toda a manifestação dentro desse sistema visível, conhecido, o sistema solar, desse universo, nesse mesmo som. É como se toda a manifestação tivesse apenas uma vibração de uma única nota contínua. E nessa continuidade dessa nota, tudo está sendo manifesto a partir de cada consciência individual. E isso tudo nós vamos percebendo com a prática. E o mais importante é que cada um tem que explorar em si mesmo o que está em você. Porque às vezes você vai perceber outras informações, outros entendimentos de tudo isso. Ah, então não é meditação. Eu não vou estar meditando porque o que eu estou ouvindo é diferente daquilo que o Jaya falou. Não, não. É justamente o oposto. É você estar totalmente aberto para expandir-se naquilo que você está percebendo e entendendo da sua forma. Porque são as informações e são as estruturas de informações que você precisa para poder expandir nesse campo, que é você mesmo. Então, aqui a estrutura, né, a proposta é: encontre um lugar tranquilo, silencioso e limpo. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e relaxe. Ouça todos os sons e toda a realidade que possa ser percebida neste momento. Comece por observar a sua respiração. Como está seu ritmo, sua intensidade e volume? Passe a respirar com suavidade, leveza e lentidão. Concentre-se em cada detalhe de sua respiração, desde a temperatura até os aromas que estão presentes em cada movimento de inalação e exalação.
Sente-se como se estivesse apenas você e sua respiração, nada mais, nenhum pensamento importante, nenhum compromisso imediato, nenhuma preocupação. Procure fluir nesse momento respiratório como se não houvesse limites entre você e sua respiração, como se o tempo estivesse sendo conduzido pela sua respiração. Procure perceber o seu centro, o sujeito que está presente na respiração, enquanto os pensamentos fluem, sem se identificar com eles. Com a beira de um rio, apenas contemple este rio, onde fluem seus pensamentos. Não deixe o rio arrastar sua atenção, mas fixe num ponto, um único ponto, dentro da correnteza do rio. Não perca o foco respiratório. Sinta como este rio sendo o fluxo de sua respiração que flui nas águas de sua mente. Sinta toda a sua intensidade presente neste momento de concentração respiratória. Não queira estar em outro lugar, em outra situação que sua mente propor. Esteja presente na respiração apenas. Quando se sentir completamente concentrado e presente no ato de respirar, ou da respiração, sem qualquer interferência externa ou mental, mergulhe na experiência de simplesmente estar ali, sem julgamentos, comparações ou conceitos, como se não houvesse depois. Quando sentir uma inabalável paz interior, terá alcançado seu estado interior de consciência. Procure manter a prática diariamente, sem querer repetir a experiência, pois ela será sempre única e você poderá estar sempre se descobrindo mais e mais, infinitamente. Então, aqui nós temos uma elaboração, né, de uma prática que você mesmo vai fazer. Você vai se colocar, simplesmente se concentrar no movimento respiratório. A atenção, para você ganhar uma concentração do estado de presença biológica, da sua presença física, a respiração é o caminho. Então, é onde a gente precisa realmente ancorar, né? Aterrar a nossa presença, o nosso pratyaksha, esse observar a partir da consciência. Observar-se a partir da sua biologia, dessa estrutura que está nesse campo, e aqui está se fazendo algo, está se fazendo ser. Você está aqui, está sendo aqui. Então, o que nos dá essa percepção, essa conexão total é a respiração. Chegou nesse ponto aqui, nesse ponto 15, pronto. Você já está totalmente integrado no físico, certo? Seu físico agora ele se unificou com a respiração. É como se seu corpo fosse puramente respiração. Quando chegamos nesse estágio, naturalmente você começa a perceber o som muito mais vivo, muito mais intenso. A sensação que dá muitas vezes é que seu corpo todo está emanando esse som. Não mais é esse som apenas a nível de ouvidos, de zumbido. Por quê? Teoricamente, os seus chakras, eles expandiram o campo de cada um deles. Simplesmente se expandiram. E ao se expandir, o seu campo energético, o seu campo de consciência, a sua esfera de consciência, que não é a mente é aquilo que você está vendo, percebendo. A consciência, inclusive, ela envolve aquilo que você está percebendo dentro do campo da mente. Esse campo de consciência se expande. Você começa a perceber que todo o seu corpo está vibrando junto daquela sonoridade. E isso é o ponto central da meditação. É onde nós começamos realmente a explorar esses níveis mais profundos. E aí sim, fazendo esse gancho, né, linkando esse momento com esse som, você entra com mais facilidade na prática do Nada Shabda. Então, na verdade, nós estamos vendo assim estruturas técnicas para poder entrar no estado meditativo. Esses 15 pontos aqui são para a gente trabalhar essa concentração. A meditação é o que vai resultar dessa concentração. Chegando aqui, nós podemos começar a meditar no som, que é outra técnica, é outro processo, mas é muito mais sutil e muito mais individual, é muito mais pessoal, particular, singular de cada um. E aí começa realmente a desdobrar percepções que são únicas. Nunca vai haver duas práticas iguais, nunca vai ter duas experiências semelhantes. É sempre um novo, é sempre um expandir-se em um campo novo de possibilidades, nesse potencial causal infinito que somos nós mesmos, a nossa consciência. Tá? Então, teríamos uma técnica para trabalhar esse processo de alcançar o estado meditativo a partir da respiração, e estando nele agora, você consegue absorver mais ainda nesse estado de
meditação no som do nada Shabda Brahma. Esse conceito, né, que poderíamos ter aqui também seria o estado de Turiya, é quando nós estamos conscientes da própria consciência, quando a consciência passa a observar a estrutura da mente. A consciência não está mais enclausurada na sala da mente. A mente agora é que está sendo observada pela consciência. Quando você passa desse estado, você chega no ponto mais profundo, que você vai começar a fazer a meditação no som, você deixa de ativamente se concentrar na respiração e ela passa a ser algo secundário, ou você mantém ainda a concentração na respiração e ainda se concentra no som? Como é que funciona? Há quase que uma integração. A respiração ela passa a fluir naturalmente e a sua atenção fica totalmente no som. Você simplesmente, ou você integra, né, você unifica esse movimento respiratório do corpo junto a esse som. Mas a atenção vai estar totalmente no som. Você coloca agora o foco apenas no som mesmo. Pode ser que você perceba o seguinte, que também acaba sendo uma técnica também, tá? Às vezes eu faço isso. Porque nesse ponto a gente já está trabalhando algumas técnicas respiratórias distintas, né? É uma técnica que a gente estudou por alto e eu estou até trabalhando agora num outro livro sobre técnicas respiratórias que são somente sobre Manas Pranayama. Nesse livro, Respiração Plena, eu falo algumas técnicas dela. Nós até vimos no curso já. Mas existe uma outra etapa dessa meditação que é a partir da respiração, Manas Pranayama, né? É uma respiração mental, que é onde você vai começar a desenvolver mais um campo visual mesmo, integrando o som com a energia respiratória. Como que isso se dá? Imagine que você está respirando, você mantém a sua atenção na respiração, só que você começa a não se centrar mais no fluxo da respiração. Você não está se concentrando mais no fluir da inalação e exalação. Você passa agora apenas a sentir o fluxo da respiração contínua. A dualidade, né, ou essa binária, esse binário fluxo de inalar e exalar, ele se unifica. Isso é o que os yogis chamam também de Kevala Kumbhaka, né? Quando você deixa de ter o movimento de inalação e exalação, unifica o movimento das duas fluidez, né, de inalar e exalar. Só que isso vai ser percebido, vai ser realizado de uma outra forma. Você começa a trabalhar em sua consciência que a própria respiração é o aspecto físico ou fisiológico deste som. É como se a sua respiração ela estivesse fluindo fisicamente, biologicamente ou fisiologicamente no seu corpo, você percebe o inalar e o exalar, só que dentro dessa combinação dual, você tem um contínuo, um fluxo contínuo ocorrendo. A respiração está ocorrendo, esse fluxo vital está ocorrendo. E no seu corpo, ele ocorre em um momento na inalação, em outro momento na exalação. E você, quando você está agora se concentrando no som, você começa a observar, a partir do som, sentir que todo o seu corpo ele está vibrando nesse som, inclusive a sua respiração. Então você percebe, começa a entrar no campo de percepção de que a sua respiração é o próprio som e que esse som agora fundido na sua respiração, ele traz na sua estrutura fisiológica esses dois movimentos, porque é o movimento natural do corpo. É até o que vai sustentar a nossa estrutura biológica, né? Entende? Mas seria já um outro estágio onde você faria essa integração. E essa integração é tudo a nível de consciência, é tudo dentro desse campo de manas pranayama, né? É uma respiração onde você vai integrando fenômenos da mente, fenômenos da percepção, com aquele ponto onde a atenção está. Uma coisa parecida nós fizemos acho que foi no módulo anterior, durante a prática, de você visualizar a sua respiração com o fluxo de luz, certo? É a mesma coisa. Você visualizou, então você trabalhou a percepção visual com a sensação respiratória. Aqui agora nós trabalhamos a percepção sonora junto do movimento respiratório. Algumas vezes aconteceu isso de forma não intencional, dessa Uhum. unificação da respiração e ela se tornar uma coisa só, mas eu nem sabia disso, simplesmente aconteceu, entendeu? Eu não via mais a expiração e a inspiração, era como se fosse uma coisa só, mas e aí geralmente foi em alguns momentos que eu estava em meditação mais profunda mesmo. Perfeito isso, Marcos. Perfeito. Porque é isso. Esse estado, se você consegue mantê-lo e integrá-lo, às vezes ele ocorre naturalmente, mas você também pode trazer agora intenção. Você começa já a exercer um fator intencional mesmo.
simplesmente trazer essa concentração do som à concentração da mente, é fundir, unificar os dois. Esse estado, principalmente quando ele ocorre de forma espontânea, ele já é considerado esse estágio de túria, entende? É onde você tem uma unificação mesmo da sua percepção. Você sente que está tudo integrado. É onde a consciência observa ela própria. A mente ela está fundida na própria percepção dela. Interessantíssimo isso, muito bom. Você consegue lembrar assim de alguma sensação? Teve algo que poder ser apreendido dali nesse momento? É difícil de descrever, mas nesses momentos é como eu não sei, é como se sentisse um formigão na mente toda. É muito, não dá para descrever, entendeu? É como se fosse uma expansão, mas é um formigamento. É uma coisa estranha, não consigo descrever não, mas que existe uma mudança que acontece quando isso ocorre, existe mesmo, entendeu? Sim. Mas geralmente eu consegui manter isso não por muito tempo, porque normalmente isso acontece, aí você fala, nossa, o que está acontecendo? Tá Ah, acontecendo algo novo, aí você volta, é isso você, mesmo. você bloqueia, né? Ah, tem um bloqueio. De certa forma, o que a gente percebe nessa experiência é uma unificação tempo-espaço, né? Parece que essa questão assim de percepção do tempo e do espaço, eles se fundem. Pelo menos é o que às vezes eu percebo assim em mim, quando eu consigo fazer chegar nesse estágio, né, de meditação. É nessa fusão de tempo e espaço é que dá esse insight, essa sensação que não é descrita. Porque lá não tem linguagem, né? Não tem expressão para isso. Mas é isso que caracteriza justamente essa experiência única de cada um. É isso que a gente tem que explorar, sabe? Quer dizer, não diria um método, mas existe um rigor, né? Algo que a gente vai seguindo para chegar lá. A forma de seguir, o meio para chegar lá é muito individual. Mas se a gente sabe que tem algo em nós mesmos, se a gente para, se assenta e usa esses mesmos instrumentos que já estão em nós, a atenção, a respiração, a mente e esse som, a gente consegue realmente estar em uma experiência profunda dessa meditação. É É bem nesse. uma coisa que eu posso descrever, que eu consigo descrever, uma vibração no corpo todo que eu senti já também nesse estado. Como se eu sentisse todos a pele, os órgãos, tudo vibrando, entendeu? Perfeito, isso. Muito bom. É prática, né? A gente tem que praticar mesmo. Sem medo, se colocar na experiência, como um laboratório.